Olá, estamos aqui no projeto de salvação, aqui na Fazenda Ouro Verde, nesse lugar maravilhoso e abençoado por Deus. E nada melhor do que falarmos de Deus. Eu sou o Dr. Ângelo Rezende, eu estou aqui a convite do meu grande amigo, seu Sebastião Quintão. Eu sou médico neurocientista, criador do método 4Is, método esse que eu desenvolvi a partir da percepção de que os conhecimentos de um médico neurologista especialista em aprendizagem e comportamento pode utilizar desses conhecimentos para desenvolver habilidades de liderança em diferentes cenários. E na Bíblia, nós temos inúmeros casos de liderança. E a liderança bíblica, ela é um grande norte a ser seguido. E o meu método, o 4Is, ele associa neurociência, liderança e a sabedoria bíblica. Vou te dar um exemplo de como que esses pilares, eles já existiam entrelaçados entre si. Mas eu, graças ao nosso Deus, eu tive a percepção de como isso acontece com uma conexão muito real. Então eu vou citar para você situações onde eu coloco o ensinamento para o líder de modo que torne claro para ele como aquilo deve ser exercido utilizando-se do método 4I. Tem um grande exemplo na Bíblia de Moisés. Quando Moisés estava ali diante de situações onde ele tinha que estar recebendo um monte de pessoas na tenda, e ele recebia quase que um por um, e as pessoas levando reclamações para ele. E veja, Moisés era um homem, assim como eu e você, obviamente destinado a uma missão muito linda, mas era um homem de carne e osso como nós. E ali foi gerando nele situações de estresse que não necessariamente ele percebeu com a devida clareza. E aí entra a análise desta situação de uma maneira mais ampla e com uma lente de liderança. Jetro, sogro de Moisés, ao perceber de fora como aquilo estava acontecendo, o que Jetro propôs e sugeriu para Moisés? Moisés, isso aqui está te sobrecarregando demais, Moisés. Você já parou para perceber que você está atendendo praticamente todo mundo e você é um só? Você não vai dar conta, isso aqui não vai dar um resultado. E veja bem, Jetro colocou para eles o seguinte: que tal você escolher alguns dessas pessoas, escolha alguns desses para que estes ouçam os demais, para que esses sejam aqueles que te ajudem a estar exercendo o que você precisa. Ou seja, estaria exercendo a liderança junto com Moisés. Que princípio é esse que eu aprendi no MIT, Escola de Negócios dos Estados Unidos? Pois é verdade. Eu, como médico neurocientista, fui parar no MIT, Escola de Negócios. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, para mim inclusive, B2B, esse é um jargão que existe muito no mundo corporativo. B2B, Business to Business, significa negócios para negócios. Para mim, não é negócio para negócio, não é business to business. B2B para mim é brain to brain, é cérebro para cérebro, porque tudo envolve pessoas. Então eu fui lá nos Estados Unidos estudar estratégias de transformação da liderança. E lá no MIT eu aprendi, dentre outras coisas, o princípio da liderança distributiva. O que é uma liderança distributiva?
é o líder entender que ele precisa distribuir a sua liderança, porque sozinho ele não é eficiente. Tá? Então não é porque sozinho ele não dá conta. Ele não dá conta no segundo, terceiro plano. Mas inicialmente ele não é eficiente. E o primeiro exemplo que temos registrado de liderança distributiva é Jetro ensinando para Moisés. Então veja como que a Bíblia é realmente uma grande fonte de sabedoria. Mas nós temos que ter olhos espirituais e olhos também munidos de neurociência para nos ajudar a fazer o melhor uso da sabedoria bíblica. Então, nesse momento, Jetro, através do princípio da liderança distributiva, contribuiu para a liderança de Moisés, diminuindo a sobrecarga dele, diminuindo aqueles ruídos, os atritos, para que as coisas pudessem estar sendo divididas e compartilhadas de Moisés para aqueles que estavam ao redor dele. Portanto, o método 4Is é sobre isso, é ensinar para você como você pode associar o uso, o exercício da sua liderança com neurociência e com princípios de sabedoria bíblica. Portanto, é algo extremamente diferencial. E as pessoas, de verdade, quando eu vou comentar que eu sou um médico neurocientista e que o meu trabalho é transformar a vida das pessoas, ensinando como colocar o cérebro para funcionar em seu favor e usando a sabedoria bíblica, as pessoas falam: mas que isso? Como assim? Você está aí falando sobre Deus, mas você é neurocientista, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu acabei de te dar um exemplo aqui, como Deus realmente é onipotente, onipresente, ou seja, Deus é a potência, Deus é a presença. Tudo isso acontece porque Ele já criou dessa forma. Agora, a minha missão é te ensinar que funciona desse jeito. E que Deus é maravilhoso e que a gente tem que buscá-lo e entender que a fonte de sabedoria, que é a Bíblia, ela pode ser utilizada em 2026, bem como foi utilizada há milhares de anos atrás. Então, fica aqui essa minha mensagem. Se você deseja entender melhor sobre o método 4Is, eu tenho um programa de mentoria 4Is, onde eu treino, eu ensino empresários e executivos sobre qual é o funcionamento do cérebro, sobre como tornar o cérebro para te servir e não o cérebro servir-se de você. Porque o cérebro, quando você o conhece, ele é seu amigo. Quando você não o conhece, ele é o seu inimigo. E lembre-se, o primeiro lugar onde o diabo te ataca é na mente humana. E, portanto, conhecer como funciona esse campo de batalha é a minha missão, é o meu chamado. E a mentoria 4Is é sobre isso: tomada de decisão, clareza, gestão das emoções, para entender de onde vêm os sabotadores do seu cérebro. E tendo Deus como aquele que vai dar o norte das suas decisões. É uma satisfação enorme estar podendo falar sobre o meu trabalho, sobre o método 4Is aqui com você e sobre a mentoria 4Is. E principalmente, estar dando a glória a quem merece. Porque se eu estou com esse conhecimento para compartilhar com você, eu posso te afirmar: esse foi um talento que Deus me deu. E quero chegar lá em cima, com Deus me dizendo: servo bom e fiel, você fez bom uso daquilo que eu coloquei em suas mãos. Muito obrigado e toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Um abraço, eu sou o Dr. Ângelo Rezende. Vamos deixar aqui o meu contato, o meu Instagram é @dr de doutor,
@drangelo_rezende, Rezende com Z. E o meu telefone de contato é o 31 9 72 41 10 20. E olha que delícia estar aqui na Fazenda Ouro Verde, nesse ambiente tão agradável, falando de Deus e com a bênção da companhia do meu grande amigo, seu Sebastião Quintão, que inclusive é um mentorado 4is, que tenho a honra de estar compartilhando e trocando esses conhecimentos com ele. Um grande abraço.